Bom, então hoje, mais uma live, né, daqui do nosso perfil. A gente vai falar um pouco sobre o efeito antidepressivo da acupuntura, o mecanismo de ação do efeito antidepressivo da acupuntura, mas a gente vai fazer agora uma abordagem mais ocidental, ou seja, qual que é o mecanismo de ação ocidental que está por trás, né, dessa ação antidepressiva da acupuntura. Então, a gente já falou um pouco em outras ocasiões, né, sobre os padrões que a gente tem, né, de participação de cada Zhang Fu aí na depressão. É claro que a gente tem os padrões sindrômicos, né, dentro da medicina chinesa que estão relacionados à depressão. Então, envolve aí muitas substâncias fundamentais, né, vão além de somente diagnóstico por Zhang Fu. Mas hoje a gente não vai abordar essa linha de visão, né? Hoje a gente vai pegar e vai falar justamente o mecanismo ocidental. Então, como é que a acupuntura atua em sistemas de neurotransmissão, né? Em mecanismos de plasticidade neural, ou seja, mecanismos que a gente sabe que está envolvido na ação antidepressiva de medicamentos, que são antidepressivos, e também de outras abordagens que não necessariamente são medicações, mas que têm efeito antidepressivo, né? Então, por exemplo, exercícios físicos, a própria terapia comportamental, né? Então, a gente vai fazer meio que essa visão mais integrada, vamos dizer assim. E isso eu acho que é bacana, porque, afinal, a gente está dentro de um contexto, né? Nós, acupunturistas, nós estamos aí dentro de um contexto que a gente não está vivendo na China, né? E a gente está vivendo no Brasil, e a gente tem que ter, claro, a visão da medicina chinesa na história, mas é muito interessante a gente entender como que a acupuntura atua do ponto de vista ocidental, até para a gente poder trabalhar em conjunto com outros profissionais para melhorar a intervenção, né, multidisciplinar desse paciente aí que está com depressão, né? Então, vocês vão acabar entendendo com essa live por que que a acupuntura ela tem um efeito antidepressivo aí que a gente vai poder discutir com os médicos ocidentais, né? De uma maneira mais clara para eles entenderem, né? Em vez de ficar falando, estagnação de Qi, né? O médico da medicina ocidental nem sabe o que é Qi, né? Então, a gente vai poder dialogar de uma maneira mais, ter um diálogo em comum, né? Com esse outro profissional, ou psicólogo, ou psiquiatra, que está trabalhando com esse paciente, e isso é muito legal porque a gente consegue fazer intervenções casadas, né? E entendendo um pouco esse mecanismo, que a gente vai falar um pouco aqui na live, a gente também começa a entender por que existe um racional de se associar à acupuntura junto com a terapia medicamentosa, né? Que, na verdade, o que acaba acontecendo é que elas têm um efeito sinérgico, né? Uma ajuda a outra. Então, não seria espantoso, né, a gente ter, por exemplo, depressões refratárias e que o indivíduo começa a fazer acupuntura e aí o paciente ele começa a ter uma resposta, né, ao tratamento, né? É muito comum a gente ter depressão refratária, principalmente em idosos, né? Os idosos, eles têm aí um prognóstico um pouco mais reservado, né, no que se refere à resposta ao tratamento convencional com antidepressivos, de forma que a gente tem aí um amplo espaço aí para poder trabalhar junto com psicólogos, junto com psiquiatras, dentro aí da saúde mental dos indivíduos. E aí o foco de hoje vai ser aí na depressão, tá? Bom, então vamos começar a nível de neurotransmissão, né, que seria a etapa mais elementar, vamos dizer assim, para se entender, né, o que acontece com a depressão e para entender como que é o efeito e por que que uma intervenção que
A gente sabe que tem efeito antidepressivo. Por que que ela tem efeito antidepressivo? Bom, existe uma hipótese neurobiológica da depressão, que a depressão ela é resultante de uma diminuição dos níveis de monoaminas no sistema nervoso central, né? Então, existe aí uma diminuição dos níveis de, principalmente, serotonina, mas também pode ter de dopamina e de noradrenalina. Serotonina quase sempre está envolvida, né? E aí, a depender do quadro clínico do indivíduo, a gente já começa a desconfiar que pode ter aí participação de dopamina, pode ter participação de noradrenalina, enfim. Então, essa é uma hipótese, a hipótese pioneira, vamos dizer assim, que explica o que está acontecendo com a depressão. Então, seria um baixo tônus, uma baixa disponibilidade de monoaminas no sistema nervoso central. Beleza. E aí, a gente tem também uma outra hipótese neurobiológica, e essa ela não é tão antiga, ela é mais contemporânea, que coloca o glutamato como um ator importante também dentro da fisiopatologia da depressão. Então, aqui o que acontece é que tanto uma baixa expressiva de glutamato no sistema nervoso central pode estar relacionada com depressão, mas um aumento muito exacerbado de glutamato também pode estar relacionado com a depressão. Beleza. Vamos começar a falar aproveitar que a gente está no glutamato, a gente começa a falar do glutamato para vocês entenderem, e aí depois a gente fala das monoaminas. Bom, o glutamato, ele é um neurotransmissor excitatório, então ele é muito importante para, mais do que comunicação entre os neurônios, ele é muito importante para quê? Para o fortalecimento das sinapses no sistema nervoso central. E mais do que fortalecer, induzir mecanismos de plasticidade neural, ou seja, deixar essa sinapse cada vez mais complexa e cada vez mais eficiente. Esse mecanismo, ele tem um nome dentro da fisiologia, ele chama LTP, Long Term Potentiation, e envolve muito a liberação de glutamato e toda uma transformação estrutural das sinapses. Então, a gente precisa de glutamato para as sinapses estarem fortes, estar funcionando bem. De forma que uma baixa de glutamato, uma baixa disponibilidade de glutamato, você vai, vamos dizer assim, enfraquecer a força das conexões neurais. Bom, mas, por outro lado, quando eu tenho um excesso muito grande mesmo de glutamato, esse glutamato ele começa a ativar muito o neurônio, ele provoca uma entrada exagerada de cálcio dentro da célula, e isso começa a fazer um dano tecidual, ou seja, isso começa a promover danos na estrutura desse neurônio, né? E aí a gente vai ter uma série de acontecimentos a posteriori que a gente vai falar depois. De forma que não adianta só aumentar o glutamato, ou também não adianta despencar o glutamato, você tem que ter um efeito modulatório sobre o glutamato. E existem evidências científicas mostrando que a acupuntura, ela meio que harmoniza a sinalização glutamatérgica, né? Então, em condições aí muito excessivas de glutamato, ela tende a rebaixar os níveis de glutamato, e em condições na qual o glutamato ele está abaixo, a acupuntura ela aumenta aí, os níveis de glutamato. Bom, antes eu esqueci de falar, né? Fazer um parênteses, tudo que eu vou falar aqui eu estou trazendo de estudos científicos, e aí qual que foi o critério? Para associar o mecanismo neuroquímico, enfim, com, de fato, efeito antidepressivo, eu só selecionei o quê? Artigos que faziam a relação entre o efeito neuroquímico com o efeito comportamental no modelo animal. Então, a gente sabe que a acupuntura tem muitos outros estudos mostrando efeito, por exemplo, da acupuntura sobre o sistema glutamatérgico, mas se o estudo em questão não aborda recuperação comportamental, né, em um modelo animal de depressão, eu não considerei esse estudo. Então, só para vocês sintonizarem mais ou menos da onde que eu estou tirando o que eu vou falar. Então, ou seja, não é uma questão que eu fiz links. No próprio estudo está mostrando, olha, a acupuntura reverteu o comportamento depressivo do animal e isso foi acompanhado de X, que é o que a gente vai falar ao longo dessa live. Bom, beleza. Então, a gente já sabe aí que a
acupuntura ela tem um efeito normalizador no sistema glutamatérgico. A gente tem também que a acupuntura ela pode fazer o efeito normalizador aí nos níveis de dopamina. Na verdade, tem um estudo que não é nem em depressão, que é um estudo em modelo animal com dependência de drogas, no qual existe, de acordo com o momento que o animal está no modelo de dependência, tanto uma ação elevada de dopamina, como uma baixa de dopamina. E o interessante é que a acupuntura ela tende a normalizar os níveis de dopamina, quando está baixo, eleva, e quando está lá em cima, abaixa. Mas em modelos animais de depressão, foi visto que o efeito antidepressivo da acupuntura está relacionado com aumento da disponibilidade de dopamina. Né? E isso é muito interessante, porque a gente sabe que a dopamina ela está relacionada muito com a motivação, né? Então, quando o indivíduo ele se motiva a fazer algo, isso cursa com um aumento fásico de liberação de dopamina numa região do cérebro, que se chama núcleo accumbens. E, além disso, a dopamina, tanto no hipocampo quanto no córtex pré-frontal, está relacionado, além de questões de processos cognitivos e de controles de impulso, está muito relacionado com flexibilidade cognitiva emocional, né? Que são coisas que são características que estão afetadas num paciente com depressão. Então, essa questão cognitiva, né, e essa flexibilidade, né, junto com a questão da motivação, a gente tem um componente dopaminérgico importante e tem estudos mostrando que a acupuntura ela pode aumentar os níveis de dopamina no córtex pré-frontal e no hipocampo. Tá? E aí o estudo de dependência mostrando que ela faz um efeito normalizador ali no núcleo accumbens, está muito relacionado com motivação. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala em sistema de neurotransmissão, a gente tem que a serotonina ela é um neurotransmissor que é mais modulado pela acupuntura, né? No que se refere à ação antidepressiva. Então, tem muitos estudos mostrando a participação do sistema serotonérgico no efeito antidepressivo da acupuntura. Então, a partir dos vários estudos, foi mostrado que a acupuntura ela não atua em mecanismos de recaptar a serotonina, então não é esse um dos mecanismos que ela atua. Tampouco a acupuntura modula a degradação da serotonina, ou seja, a acupuntura ela não inibe a degradação da serotonina para ficar mais serotonina disponível. E então o que se viu foi que a acupuntura ela aumenta a síntese de serotonina. Então ela aumenta a disponibilidade de serotonina nos estoques vesiculares e com isso aumenta a disponibilidade de liberação de serotonina. E isso é muito interessante. Por que que é muito interessante? Porque a maioria dos antidepressivos, eles têm um mecanismo que é o quê? Inibir a recaptação de serotonina. Ou seja, a maioria dos antidepressivos, eles mantêm a serotonina que está na fenda sináptica por mais tempo, justamente porque não deixa a serotonina ser recaptada. E a acupuntura, ela não atua por esse mecanismo. A acupuntura, ela atua aumentando a síntese de serotonina. Ou seja, eu acabo tendo mecanismos diferentes, aí o antidepressivo inibe a recaptação da que está na fenda sináptica, e a acupuntura aumenta a disponibilidade da serotonina que está no estoque, para quando tiver um potencial de ação, ter uma liberação maior de serotonina. Então, eu acabo fazendo um efeito casado, que vai aumentar bastante a disponibilidade aí de serotonina na fenda sináptica. Então, é muito interessante esse mecanismo, é um mecanismo potencializador bem bacana, né, que a gente pode fazer aí. Além disso, o que acontece? Aí a gente vai para uma segunda hipótese neurobiológica da depressão, no qual, além do neurotransmissor monoaminérgico, a gente tem a adaptação de receptores monoaminérgicos. Então, aí, nesse caso, o que acontece? Na depressão, a gente tem uma baixa disponibilidade de serotonina, então, essa baixa de serotonina, ela acaba alterando a expressão de receptores de serotonina. E aí, o que se viu? Se viu que a acupuntura, ela também consegue modular a expressão de receptores serotonérgicos.
Então, é assim, a serotonina, existe aí uma dualidade, claro que não tem só esses dois tipos de receptor serotonérgico que eu vou falar, mas a serotonina, existe aí uma dualidade entre o efeito da serotonina no receptor 5-HT1 e o efeito da serotonina no receptor 5-HT2, tá? Quando a serotonina atua no receptor 5-HT2, isso é, de certa forma, deletério. Por quê? Porque essa sinalização 5-HT2, ela está muito relacionada com aumento de ansiedade, e, inclusive, ela tem um papel aí na depressão. Por outro lado, a sinalização 5-HT1, ela é uma sinalização muito importante para a gente diminuir a ansiedade e para se ter um efeito antidepressivo da serotonina. Pois bem, o que foi visto? Foi visto que a acupuntura, ela não altera a expressão de receptores do tipo 5-HT2. Não existe essa alteração. No entanto, a acupuntura aumenta a expressão do receptor 5-HT1A, que é um receptor que está relacionado, como eu disse, à ação, vamos dizer assim, antidepressiva da serotonina. Esse aumento de receptor 5-HT1A induzido pela acupuntura, ela aconteceu justamente no córtex pré-frontal e no hipocampo, que são regiões que a gente acabou de mencionar aí, que têm um papel importante na fisiopatologia da depressão. Então, para resumir a história, né, dessa relação da serotonina, da acupuntura com o sistema serotonérgico, a gente tem o seguinte: na depressão existe um déficit serotonérgico, e existe um déficit da sinalização do tipo 5-HT1, e o que a acupuntura faz? A acupuntura, ela não altera na enzima que degrada monoaminos, ou seja, ela não afeta mal, ela não afeta a expressão do receptor 5-HT2, que é o receptor que está relacionado com o efeito pró-depressivo da serotonina, ela não atua em transportador, que faz recaptura de serotonina, mas ela faz o quê? Ela aumenta a síntese de serotonina e ela aumenta a expressão do receptor do tipo 5-HT1A, que é um receptor importante aí para o efeito antidepressivo da acupuntura. E em regiões que têm uma relação direta com a depressão, que seria o hipocampo e o córtex pré-frontal. Então, existe aí uma relação muito direta, né, entre depressão, acupuntura e serotonina. E, conforme eu falei, esse mecanismo diferente na sinapse serotonérgica entre acupuntura e antidepressivo explica muito a potencialização que acontece entre o uso de acupuntura e medicações antidepressivas. Beleza. Bom, e um outro mecanismo, então a gente saiu da neurotransmissão, saiu da questão dos receptores. Um outro mecanismo que tem uma importância aí na fisiopatologia da depressão seria o mau funcionamento do eixo neuroendócrino do estresse. Então, um eixo formado pelo hipotálamo, pela hipófise e pela suprarrenal. Então, esse eixo, ele está hiperativado na depressão, e isso faz, então, com que o indivíduo com depressão, ele tenha uma produção exacerbada de cortisol. E aí, esse cortisol exacerbado, ele vai para o sistema nervoso central e ele vai fazer uma série de processos que vão culminar em danos estruturais no sistema nervoso. Ok. Bom, esse cortisol, ele também atua como um mecanismo que a gente chama de retroalimentação negativa ou feedback negativo. O que ele faz? Esse cortisol, que ele é produzido por esse eixo neuroendócrino, ele, via corrente sanguínea, ele volta para o hipotálamo e ele volta para a hipófise para sinalizar o hipotálamo e a hipófise para parar de produzir cortisol. Então, no indivíduo saudável, a gente tem esse mecanismo de retroalimentação negativa do cortisol funcionando muito bem. No indivíduo que tem depressão, ocorre uma dessensibilização desses receptores de cortisol no hipotálamo e na hipófise, de forma, então, que o cortisol ele não consegue fazer esse mecanismo de retroalimentação negativa.
Ou seja, o cortisol ele não consegue controlar a sua própria liberação. E isso faz, então, com que se tenha uma hipercortisolemia crônica e sustentada no indivíduo que tem depressão. Então, a gente tem, nessa questão do eixo neuroendócrino, uma hiperatividade do eixo com aumento de toda a cascata hormonal que faz parte desse eixo. Então, a gente tem aumento da liberação do hormônio liberador de corticotropina, que é o hipotálamo que sintetiza. A gente tem um aumento na liberação de hormônio adrenocorticotrópico, que é a hipófise, né, que produz. E a gente tem o aumento do cortisol, que é a suprarrenal que produz. Bom, a acupuntura, o que ela faz? Ela diminui, ela minimiza, né? Ela diminui esse aumento que acontece na depressão. Então, a gente tem aumento de hormônio liberador de corticotropina, aumento do hormônio adrenocorticotrópico e aumento do cortisol na depressão. O indivíduo que faz acupuntura, ele baixa o nível desses 3 hormônios. Vou tendendo, então, fazer com que esses hormônios voltem para os seus níveis normais. Além disso, o que acontece? A acupuntura, ela consegue impedir ou reverter a dessensibilização desses receptores do cortisol que acontece no hipotálamo e na hipófise. Então, a acupuntura, ela restaura a capacidade que o próprio cortisol tem de fazer um mecanismo de retroalimentação negativa nesse eixo. Com isso, o que acontece? A acupuntura, ela é capaz de normalizar a atividade desse eixo neuroendócrino que está totalmente desregulado na depressão. Aí seria um outro mecanismo antidepressivo importante da acupuntura. Beleza. Bom, aí a gente vai para uma outra etapa, que seria, então, a etapa de aumento da produção de neurotrofinas, né? Então, o que são neurotrofinas? Neurotrofinas são substâncias químicas que são sintetizadas pelo próprio neurônio, né? E, como o próprio nome diz, essas neurotrofinas, elas são como se fossem vitaminas, né? Elas protegem o neurônio contra os danos que possam vir, que estejam ali na redondeza e que estão querendo atacar essa célula. Então, a neurotrofina, além dela deixar o neurônio mais resiliente ao ataque, por exemplo, de estresse oxidativo, de citocinas inflamatórias, enfim, essas neurotrofinas, elas também estimulam mecanismos de plasticidade neural. Ou seja, essas neurotrofinas, elas aumentam os contatos sinápticos que o neurônio faz, então ela induz o que a gente chama de sinaptogênese, né? Aumenta conexões sinápticas que o neurônio faz com os neurônios que estão ao redor, e também pode aumentar a produção de novos neurônios em regiões do cérebro adulto que exista a formação de novos neurônios, que é o que a gente chama de nichos neurogênicos. E aí, no cérebro adulto, a gente tem 2 nichos neurogênicos, que é o bulbo olfatório e o hipocampo. Então, essas neurotrofinas, então, ela tem esse papel importante de tanto fazer um efeito protetor da estrutura do neurônio, mas também de fazer com que esse neurônio tenha uma estrutura mais complexa que permite que ele faça conexão com várias outras células que estão ao seu redor, né? Então, isso acaba fazendo com que se tenha um fortalecimento do circuito neural, né? Pois bem, na depressão, mas como é que o neurônio sintetiza, né? Ele sintetiza a partir de neurotransmissores. Então, é como se fosse assim, o terminal pré-sináptico libera monoaminas, ou libera a quantidade adequada de glutamato. E aí, o que acontece? O terminal pós-sináptico, ele capta, esses neurônios atuam em receptores no terminal pós-sináptico, então, ele aceita, vamos dizer assim, né, esse terminal, esses neurotransmissores que foi dado,
Isso ativa vias de sinalização intracelular dentro da célula, e essas vias de sinalização intracelular vão lá no núcleo da célula e vão falar assim, ó, olha, célula, produz neurotrofina. Então, é como se fosse assim, o pré-sináptico dá um neurotransmissor e o pós-sináptico, ele é estimulado com esses neurotransmissores, ele fica feliz e ele começa a sintetizar neurotrofina. E aí, é claro, ele usa a neurotrofina para ele mesmo, para ficar forte, mas ele joga neurotrofina para a região onde ele se encontra. De forma que todos os neurônios que estão ali ao redor, aonde ele se encontra, também é beneficiado dessas neurotrofinas. Então, isso acaba gerando o quê? Fortalecimento sináptico. Então, o pré-sináptico libera neurotransmissor, pós-sináptico produz neurotrofina e joga para o universo. E aí todos os pré-sinápticos que estão perto dele começam a captar essas neurotrofinas e acaba ficando forte também. Né? Beleza. Bom, na depressão, esse mecanismo está comprometido. Por que está comprometido? Vocês até já têm condição de me falar isso. Está comprometido porque a gente tem diminuição de monoaminas na depressão. Então, o terminal pré-sináptico, ele não consegue dar monoaminas como ele deveria dar para o terminal pós-sináptico. Se o pós-sináptico não recebe o neurotransmissor, então não é ativado as vias de sinalização intracelular que vão dar ordem para o pós-sináptico produzir neurotrofina. Então, se o pós-sináptico não é estimulado pelas monoaminas, ele não produz neurotrofina. E se ele não produz neurotrofina, o que acontece? Ele fica fraco. E mais, além dele não produzir e ele não usar, ele também não consegue disponibilizar para os outros que estão ao seu redor, porque ele não está sintetizando. Então, o que tem, e aí é muito consistente isso na literatura, o que existe na literatura acerca da acupuntura? A acupuntura, ela estimula vias de sinalização intracelular que vão dar uma ordem para o núcleo da célula, fazer com que essa célula sintetize neurotrofina. Ou seja, a cascata, uma cascata bem específica para isso estimula a proteína sinase A, que é ativada pela própria serotonina, e isso vai fosforilar um fator de transcrição que se chama CREB, e esse CREB fosforilado, ele aumenta a transcrição e a síntese de BDNF, que é uma neurotrofina. E esse BDNF, o que ele faz? Ele atua no seu próprio receptor, que vai estimular uma enzima que a gente chama sinase ativada por mitógenos, que vai lá e fosforila o CREB de novo para manter a produção de BDNF. Então, o sistema ele é um sistema inteligente, vamos dizer assim. E que, óbvio, ele está comprometido na depressão, porque na depressão, logo de cara, a gente já tem diminuição de monoaminas. Então, a gente não tem produção de BDNF. Então, eu coloco aquele circuito neural, o quê? Em vulnerabilidade. Ou seja, o estresse oxidativo que está rondando as células, as citocinas inflamatórias que estão rondando as células, elas vão ter uma facilidade para promover um dano estrutural nessa célula. Por quê? Porque aquele sistema, ele não está protegido por neurotrofinas. E aí, então, o que a acupuntura faz? A acupuntura, ela faz com que o sistema tenha uma maior síntese desse BDNF, que é um fator neurotrófico, e isso culmina com ativação de várias vias intracelulares, e mais que isso, esse aumento de BDNF começa a fazer o quê? Induzir sinaptogênese, ou seja, faz com que um neurônio comece a ter formação de novos axônios para fazer contatos com outras células que estão ao seu redor. Então, é assim, se eu, Guilherme, neurônio, eu estou fazendo contato com um neurôniozinho só, se eu começo a sintetizar BDNF, eu começo a fazer contato o quê? Com outros neurônios que estão ao meu redor. Ou seja, a minha comunicação
com os neurônios que estão na vizinhança, ela fica o quê? Ela fica mais aperfeiçoada, vamos dizer assim. Então, eu tenho um aumento da sinaptogênese, né? Além disso, o que acontece? Nas condições de nicho neurogênico, esse aumento de BDNF, ele vai fazer o quê? Ele vai estimular a formação de novos neurônios. Então, e estimulando a formação de novos neurônios, não é que vai ter tumor. O que acontece na neurogênese é que tem o que a gente chama de replacement. O neurônio que está mais velhinho, ele morre por um processo programado, vamos dizer assim, mas só que no lugar dele entra um neurôniozinho mais novo. Então, na verdade, a neurogênese ela é importante nessas duas regiões, no bulbo olfatório e no hipocampo. Por quê? Porque ela mantém as sinapses sempre o quê? Sempre jovem, sempre firme e forte. Por quê? Porque está tendo renovação de neurônio constantemente. Né? E a acupuntura, ela estimula essa renovação. Então, aí, isso tem uma relação direta também com o efeito antidepressivo da acupuntura. Beleza. Bom, aí a gente vai para um outro mecanismo. Então, vamos lá. Ou seja, seria uma substituição natural, tipo, deixa comigo agora. Isso. Né? E aí, o que acontece? Esse processo de substituição, ele se comporta de forma diferente ao longo das idades. Né? Então, por exemplo, na criança, no adolescente, no adulto jovem, a taxa de neurogênese, de substituição, ela é muito ativa. Né? Aí o que acontece? Quando o cara começa a ficar já meio coroa, né? Começa a ficar na fase do metal, né? Começa a ficar grisalho, né? E aí vai começando a acontecer o quê? A taxa de morte de neurônio acaba sobressaindo sobre a taxa de formação de novos neurônios. Então, isso é fisiológico, pessoal. Então, quando a gente pega um indivíduo idosinho ali, o que acontece? Ele ainda tem formação de novos neurônios, mas muito menos que um adulto jovem. E aí a taxa de morte dos neurônios no idosinho é maior do que no adulto jovem. Ou seja, ao longo do envelhecimento fisiológico, a gente tem naturalmente uma perda da eficácia funcional das sinapses do bulbo olfatório e do hipocampo. E por isso, como eu falei lá no começo da live, né, que os idosos, eles tendem a ter depressão refratária, né, o prognóstico mais reservado, eles não respondem tão prontamente a antidepressivo como o adulto jovem, né? Um dos motivos é justamente esse, né? Porque o idoso, ele já está, vamos dizer assim, com um comprometimento de neurogênese, né? Com comprometimento de sinaptogênese. Então, como eu brinco quando eu estou dando aula. Uma coisa é assim, vamos lá, a gente chega e a gente tem essa informação. Vamos economizar 10% do que você ganha mensal. O indivíduo que ganha R$ 1.000 por mês, ele só vai conseguir economizar R$ 100. O indivíduo que ganha 1 milhão, olha o quanto que ele vai, né? Ele vai conseguir economizar R$ 100.000 por mês. Ao longo de um ano, isso faz muita diferença, né? Então, o que acontece? Não é que a acupuntura não faça efeito no idoso, ela faz. Mas só que, claro que, como esse processo fisiológico da neurogênese e da sinaptogênese, que é uma coisa que a acupuntura estimula, ele já está deficitário, fisiologicamente falando, é claro que o efeito da acupuntura vai ser mais discreto do que no adulto jovem. Mas ainda assim acontece, né? E ainda assim potencializa a ação de antidepressivos, né? No idosinho ali que não está respondendo, né, ao antidepressivo. Então, a gente tem aí um mecanismo de neuroplasticidade super importante induzido pela acupuntura. Bom, então vamos voltar um pouquinho para fazer resumo desde o começo. Então, a gente tem que a acupuntura atua em sistemas de neurotransmissão que estão comprometidos na depressão, sendo que ela normaliza o sistema glutamatérgico, ela tende a aumentar o sistema dopaminérgico e ela tende a aumentar o sistema serotonérgico.
No sistema serotonérgico, que tem mais estudos e mecanismo de ação mais aprofundado, os estudos mostraram que a acupuntura não mexe com recaptura de serotonina, a acupuntura não diminui a expressão do receptor 5-HT2, que não é o receptor legal, a acupuntura não atua na enzima que degrada a serotonina, tipo inibindo a enzima que degrada a acetilcolina, isso não tem nada a ver. Mas o que a acupuntura faz? Ela estimula a síntese de serotonina, então aumenta o estoque de serotonina no neurônio, no terminal axônico pré-sináptico, e aumenta a expressão do receptor da serotonina do tipo 5-HT1, que é o receptor importante para a serotonina fazer efeito antidepressivo. E mais, esse aumento acontece onde? No hipocampo e no córtex pré-frontal, que são duas estruturas que estão bastante comprometidas na depressão. Então, tá aqui, a nível de neurotransmissão. Beleza. Bom, aí a gente tem a nível o quê? Neuroendócrino. Que a gente sabe que na depressão a gente tem uma hiperativação do eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal. E, além dessa hiperestimulação do eixo, a gente tem uma dessensibilização dos receptores de cortisol no hipocampo e na hipófise, fazendo, então, com que o cortisol não consiga exercer o mecanismo de retroalimentação negativa. E isso faz com que o indivíduo com depressão tenha o quê? Hipercortisolemia crônica e sustentada. Beleza. O que a acupuntura faz? Ela diminui a ativação desse eixo e, além disso, ela impede ou ela retorna, né, a sensibilidade desses receptores do cortisol. Então, isso faz com que o mecanismo de retroalimentação negativa do cortisol volte a ser eficaz no indivíduo que está fazendo acupuntura. Beleza, segundo nível. Terceiro nível, a gente tem o quê? Que a acupuntura aumenta, faz com que o neurônio aumente síntese de neurotrofinas. E a gente sabe que na depressão a gente tem diminuição de neurotrofinas. Então, a acupuntura, ela faz com que esse neurônio aumente a produção de neurotrofinas. Bom, e ao reestabelecer os níveis de neurotrofinas, a acupuntura faz com que o neurônio entre em processos do quê? De sinaptogênese, formação de novas sinapses, e em local onde tem neurogênese, ocorra aumento de neurogênese. Então, plasticidade neural pura. Beleza. Mas na depressão, além de a gente ter um comprometimento de neuroplasticidade, como se não bastasse isso, a gente tem um mecanismo que de aumento de lesão tecidual. Então, uma das assinaturas importantíssimas da depressão é o quê? É a inflamação. E muitas vezes essa inflamação é subclínica. Eu não quero dizer inflamação que o indivíduo está sentindo dor ou que ele está com febre, enfim, não é isso. Acontece que a gente tem muitas condições que cursam com inflamação, né? Então, a inflamação, entre aspas, clínica, ela não necessariamente está relacionada com dor, etc, etc. Então, na depressão, a gente tem que o indivíduo está inflamado tanto sistemicamente, quanto inflamado no sistema nervoso central. Então, é assim, não é somente as doenças neurodegenerativas que têm neuroinflamação. Na depressão também existe neuroinflamação. E aí, então, o que acontece? A gente tem, e isso é um dos mecanismos aí mais bem estudados da acupuntura, né? É justamente a sua ação moduladora sobre o processo inflamatório. Né? Então, e aí, repito, o que eu estou trazendo para vocês, eu peguei o quê? De artigos que também verificaram o efeito antidepressivo da acupuntura, além de ver a questão de mexer com a inflamação. Então, tem muitos estudos que mostraram que o efeito antidepressivo da acupuntura está relacionado com a diminuição importante do processo inflamatório no sistema nervoso central. Então, existe a diminuição de várias citocinas,
pró-inflamatórias, tanto no sistema nervoso central como na periferia, além de toda uma diminuição de toda uma resposta de células da glia, que a gente chama, que são características, são processos celulares importantes dentro de uma inflamação no sistema nervoso central. Então, a acupuntura, ela tem aí um mecanismo modulatório sobre a inflamação, tanto periférica quanto no sistema nervoso. Então, é como se fosse assim, eu faço a seguinte analogia, né? Então, vamos lá, a gente tem um problema sério no Brasil de violência, né? Como é que a gente vai controlar a violência? Tem que ter atividade de educação? Tem que ser promovida a educação? Tem. A educação, com certeza, a longo prazo, ela vai fazer um efeito importante na criminalidade. Mas, com certeza, que se eu atuar em duas frentes, na frente da educação, mas também na frente de repressão, eu vou ter um efeito melhor. Então, por que eu faço essa analogia? Porque todos os processos que a gente falou anteriormente, de se induzir neuroplasticidade, nessa analogia, nesse trocadilho que eu fiz, é o quê? É maximizar o processo da educação. Agora, essa ação anti-inflamatória da acupuntura, tanto, na verdade, nem é anti-inflamatória, é modulatória sobre a inflamação, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba sendo, nesse trocadilho, nessa analogia, o quê? A ação repressora, né? Contra os delinquentes. Então, o que acontece? A gente fala assim, a minha vida não é fácil, mas não pense vocês que a vida dos seus neurônios são fáceis. A vida do neurônio não é nada fácil. Por quê? Porque ao redor do neurônio tem um monte de substância querendo atacar eles. Querendo fazer com que eles não funcionem bem. Querendo fazer com que eles se machuquem. Então tem estresse oxidativo, tem inflamação, né? E aí, então, o que acontece? Se eu entro com uma intervenção que, número 1, fortalece o neurônio na sua essência, esse neurônio ele vai conseguir se defender melhor contra o quê? Contra esses demôniozinhos que estão querendo matar ele. Mas, se eu faço uma intervenção que também diminui esses demôniozinhos, então a probabilidade desse circuito se fortalecer é muito mais rápida e muito mais fácil. Entende? Então, o que acontece? A acupuntura, ela tanto induz plasticidade neural, quanto ela minimiza o efeito de substâncias deletérias que têm por objetivo promover danos teciduais, danos no sistema nervoso central. E esse dano no sistema nervoso central, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir os níveis de monaminas. Se o neurônio está machucado, como é que ele vai conseguir estocar monoaminas? Ele não vai conseguir estocar. Então, acaba acontecendo o quê? Aquela hipótese lá atrás, de 1960, que falava que a depressão era por conta de uma diminuição de monoaminas, ela está sendo explicada por hipóteses mais contemporâneas. Porque, assim, por que tem diminuição de monoamina? O que acontece que faz com que tenha produção de monoaminas? Existe um processo de atrofia de terminais axônicos e, se eu não tenho terminal axônico, eu não tenho o quê? Reservatório de neurotransmissor. E aí, se eu não tenho neurotransmissor, o neurônio não sintetiza neurotrofina. E aí vai aquela bola de neve. E aí, então, entra aquela questão, vocês conseguem perceber por que eu não vou conseguir, em uma sessão, fazer com que o indivíduo cure da depressão? Por quê? Porque a acupuntura, é claro que em uma sessão ela vai diminuir um pouco as citocinas inflamatórias, o estresse oxidativo, mas acontece que o indivíduo que está com depressão, ele está com comprometimento estrutural.
E para a acupuntura poder reestabelecer, fazer sinaptogênese, fazer neurogênese, etc., ou seja, aquele trocadilho da educação, eu não falei que era a longo prazo? Então, a gente não vai conseguir um efeito antidepressivo da acupuntura com 1 ou 2 sessões. A gente vai precisar de um protocolo terapêutico maior para fazer com que se tenha esse efeito antidepressivo. E aí, o que acontece? Ah, mas só que tem literatura falando que o efeito acaba sendo mais rápido do que o antidepressivo. Então, por exemplo, eu não estou falando que é para fazer somente acupuntura em depressão de moderada grave. Não é isso. Agora, por exemplo, em quadro de depressão leve, de repente, até que valeria a pena tentar somente com a acupuntura, se o indivíduo, por algum problema, ele não consegue fazer uma adesão adequada ao antidepressivo. Ele sofre muito, por exemplo, com o efeito adverso do antidepressivo. Não, então vamos tentar a acupuntura, se é uma depressão de leve a moderada. Agora, se é de moderada a grave, não. Então, o que acaba acontecendo? Tem estudos que falam que a acupuntura ela tem um mecanismo de ação antidepressiva mais rápida do que a medicação. Mas por quê? Porque justamente isso que a gente falou. A acupuntura ela atua na educação e na repressão dos delinquentes. Enquanto que a medicação, ela só trabalha onde? Na educação dos delinquentes. É claro que, para uma depressão de moderada a grave, é como se fosse assim, tá? Tá uma balbúrdia. Então, é como se fosse assim. Todos os delinquentes que estão presos saíram na rua. Né? Então, é uma invasão. Então, o que vai acontecer? Não tem como eu querer tratar só isso com a acupuntura. Eu tenho que associar antidepressivo com a acupuntura, com tudo que for direito. Né? E é claro que, pelo fato da acupuntura atuar de forma diferente da medicação, mas no mesmo sistema de neurotransmissão, o que acaba acontecendo? Sinergismo. E quando eu falo sinergismo, não é que 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 10. Então, percebem, gente, eu fiz questão de fazer essa live, porque assim, os profissionais da área de medicina chinesa, é interessante eles entenderem o mecanismo ocidental também da medicina chinesa. Por quê? Porque daí, numa conversa em uma equipe multidisciplinar, ele vai ter um maior poder de convencimento dessa equipe multidisciplinar. Então, é como se fosse assim, doutor, eu estou fazendo acupuntura. Aí o médico fala, faz. Tipo, ele pensa assim, não vai fazer mal, mas também não vai fazer bem. Ou se vai fazer bem, é efeito placebo. Então, pode fazer. Não. O psiquiatra lá que está no outro lado prescrevendo um antidepressivo, ele tem que entender como que a acupuntura vai potencializar a ação da medicação que ele está fazendo. E vice-versa. Né? O psicólogo que está trabalhando ali o cognitivo, o comportamental do indivíduo, está fazendo o indivíduo estimular sinapses. O que está acontecendo? A acupuntura está ajudando ali. Por quê? Porque a acupuntura está aumentando a síntese de neurotransmissor para o indivíduo poder o quê? Liberar esse neurotransmissor no momento que ele está trabalhando o cognitivo e emocional dele. Então, o profissional da área da medicina chinesa tendo uma ideia, né, de como se expressar na mesma linguagem que os outros profissionais da linha ocidental, isso acaba tendo uma integração mesmo, de fato. E não integração de mentirinha, que fala que está fazendo integração, mas está cada um no seu quadrado. Né? Porque, claro, né, se o psicólogo atua numa área, o psiquiatra no outro, e o acupunturista no outro, e o aromaterapeuta no outro, tudo bem, já é um ganho para o paciente. Mas eles nem se comunicam um profissional com o outro. Agora, imagina se esses profissionais se comunicam. E se eles trocam informações. Né? E aí chega e fala, o acupunturista chega para o aromaterapeuta e fala, poxa, não tem como se fazer um blend aí para aumentar mais ainda a serotonina? Para eu compensar
para potencializar essa ação, né? E aí chega, por exemplo, para o psicólogo, opa, não tem como você abordar mais tarefas para fazer ele liberar, enfim, né? Então, de fato, é uma intervenção multinível, né? Multidisciplinar, onde as pessoas se comunicam, né? E aí todo mundo ganha, né? Por quê? Porque todo mundo aprende, os profissionais aprendem, né? E o paciente nem se fale, né? O paciente ganha demais da conta, né? Bom, então vamos ver umas perguntas aqui. Mas, por exemplo, os olhos atuariam com acupuntura, com fármacos? Justamente, né? Eu acabei falando sim, né? Aí a gente tem que entender também o mecanismo da ação meio dos óleos essenciais na área da química, da farmacologia e da neurociência, né? Então, para a gente unir as terapias, para a gente unir as ferramentas, a gente tem que entender como que elas atuam. Porque só assim a gente vai entender como que acontece o sinergismo entre elas, né? Essa sinergia seria vista, com certeza, ela é vista, né? Existe, e não é pouco, tá, gente? Existe bastante estudo clínico, inclusive, na literatura, mostrando que a acupuntura potencializa a ação de antidepressivos. E tem, inclusive, níveis de evidência científica, o máximo que se pode ter dentro da ciência, que é o quê? Um estudo que se chama revisão sistemática com meta-análise. Então, existe revisão sistemática com meta-análise, mostrando que a acupuntura potencializa a ação de antidepressivo, né? Então, não tem essa. As pessoas falam, a acupuntura não tem evidência científica. Não, é que você não soube procurar, querido, né? Então, existe sim, tá? Isso aí é fato, tá bom? Bom, vocês querem fazer alguma pergunta? A gente tem ainda 7 minutinhos aí, né? Aí entra a questão, alguém está querendo, pensando e de repente não pergunta, né? Aí naqueles indivíduos que não aceita agulha, né? Que tem fobia à agulha, por exemplo, né? Um idosinho, né? Que tem bastante idosinho que tem fobia à agulha. Você pode estimular o ponto com outras estratégias. Você pode fazer laser puntura, ou seja, estimular o ponto com laser. Aí, claro, né, você vai ter que ter a formação, né? Você vai ter que entender como funciona a laser puntura, porque vai ter comprimentos de onda desse laser para ativar, né, esse ponto. Tem profissionais que fazem cromopuntura, né? Então trabalha com cor, né, no ponto, né? Porque cada cor ela tem um nível de frequência, né? Eu não trabalho muito com essa linha, mas a gente pode estimular com moxa, né? Então estimula o ponto pelo calor. A gente pode fazer acupressão, estimular o ponto através de técnicas que a gente chama na medicina chinesa de tuiná, né? Então, a gente tem várias abordagens que a gente pode fazer, não necessariamente com agulha. Pode ser um sintoma da depressão, intervenção da acupuntura. Deixa eu ver, calma aí. Ponta dos pés dormentes. Então, ponta dos pés dormentes, Roberta, pode ser N coisas, claro, né? Pode ser um problema de ordem circulatória, por exemplo, né? Mas pode ser, eu estou falando visão ocidental, tá? Na visão de medicina chinesa, é deficiência de Qi, o Qi, a energia, não está chegando, né? Na ponta, aonde tem que chegar, e, consequentemente, não está levando o Shen, não está levando o espírito que vai fazer, que é responsável pelo todo o sensório do indivíduo. Então, é uma deficiência de Qi que está relacionado com isso. Do ponto de vista ocidental, né, se não está excluída aí uma questão circulatória, isso pode estar relacionado com neuropatias periféricas, né?
E existe um aumento, né, de incidência de depressão em indivíduos que têm neuropatia periférica e vice-versa. Indivíduos que têm neuropatia periférica, eles têm uma maior vulnerabilidade a desenvolver depressão. Então, o que a gente fala de comorbidade, né? Então, as duas doenças juntas, isso é comum, isso é visto, e agora, claro, que trazendo só essa informação, não dá para dizer que o indivíduo tem depressão, tá? E a acupuntura, ela vai ser boa para ambas as condições, tanto para a neuropatia periférica, quanto para a depressão. Né? Então, o indivíduo que tem depressão e que cursa muito com neuropatia periférica, nossa acupuntura, ela acaba sendo uma ferramenta aí importantíssima, importantíssima, tá bom? Você acredita na depressão vinda de fatores genéticos? Caso positivo, a acupuntura caberia da mesma maneira? Sim, a depressão ela tem... veja bem, a depressão maior, né, ela não é uma doença dentro da psiquiatria que tenha um componente genético tão alto quanto outras, como, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, o próprio transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas existe, sim, uma pequena influência de condições genéticas na depressão, mas o que acontece? O indivíduo, na verdade, ele vai desenvolver depressão muito por o que a gente chama mecanismo epigenético, ou seja, a condição do meio no qual ele está inserido, ou seja, a vida pregressa dele, né? Como que foi o estresse dele na vida pregressa, que faz, então, com que ele desenvolva a depressão. E, nesse sentido, o que acontece? A acupuntura, assim como medicações, assim como terapia, tem, sim, o potencial de atuar nessa condição. E é uma condição que ela tem um prognóstico totalmente favorável se o indivíduo e se o profissional consegue trabalhar o quê? No distresse, que, na verdade, foi a gota d'água que gerou toda a lambança. Né? Então, a gente consegue fazer sim, sem problema nenhum, tá? Bom, então eu acho que era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Abraço, gente. Tchau, tchau.